Oi, saudações a você, seja bem-vindo ao canal OCP, que é Oratória e Comunicabilidade em Plenitude. Hoje, um assunto fantástico que é comunicação no século XXI. Vem comigo! E vamos relembrar rapidamente o que é comunicação. Para que haja comunicação, tem que haver um emissor, um receptor, uma mensagem e o meio pelo qual essa mensagem é enviada. E quando existe o feedback, ou retorno dessa pessoa que recebeu a mensagem, então aconteceu o fechamento do ciclo da comunicação. Mas nós estamos no século XXI. E no século XXI a comunicação ela ganhou muitos agregantes a esse processo básico de comunicação. A gente ganhou amplitude, diversidade e um alcance incrível na comunicação. Vamos lá. O que é amplitude na comunicação? É, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora e com certeza você está ouvindo, mas igual você deve ter várias pessoas que podem ouvir, ou melhor, podem assistir esse vídeo. Então isso é amplitude. Então foi incrível a amplitude que a comunicação ganhou. O segundo fator é a diversidade. Por quê? Porque existem diversas redes sociais, diversos meios que, com o evento da internet, isso se multiplicou drasticamente. Então a diversidade pela comunicação hoje é muito grande. E o alcance? O alcance é uma coisa incrível. Eu posso pegar um telefone aqui agora e ligar para os Estados Unidos e em tempo real eu estou me comunicando com essa pessoa. Isso é um alcance nunca visto na história da humanidade no passado. No século XXI acontece isso de forma natural e não há retorno. É daqui para o futuro, para uma ampliação até maior. Mas temos que realçar que toda comunicação se dá de ser humano para ser humano. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente esquece e acha que está falando com um aparelho. Por exemplo, eu estou nesse momento falando para uma câmera que está na minha frente, através de um microfone, mas eu estou falando com um ser humano que está do outro lado. Quando você está com o telefone no ouvido, você está falando com o telefone, ou melhor, você está falando para um ser humano através do telefone que você está usando como instrumento de transmissão, de amplitude e de alcance. Então, a base de toda comunicação é o ser humano. Por isso que a comunicação se torna muito necessária. Os cuidados com o que você está emitindo, com esses dados que você está emitindo. Existe uma coisa chamada fundamentos da comunicação. E o que são fundamentos? Imagine um jogador de futebol. Quando era criança, ele começou brincando de jogar bola, não é isso? Depois, quando ele foi integrar um time, ele começou a treinar fundamentos básicos dessa arte, né? Do esporte chamado futebol. O caso é o seguinte: quando esse jogador se torna profissional, ele se torna uma pessoa sofisticada no seu ofício. Porém, ele continua treinando os fundamentos. E o que são fundamentos da comunicação? É aqueles fundamentos que existem no século XXI, existiu no século XIX, no século XX, sempre existiu os fundamentos da comunicação, que é as boas maneiras, a educação, a consideração com o outro, a integridade do ser que está se comunicando com outro ser, enfim, os fundamentos da comunicação no século XXI continuam sendo os mesmos e será assim sempre. Porém, diante de tanta liberdade na comunicação, a gente tem que ter uma coisa chamada responsabilidade. Com o quê? Com aquilo que a gente coloca nas redes, com a comunicação que a gente faz com a outra pessoa que está do outro lado. Sabe por quê? Nós não estamos sozinhos. Se você está no grupo de WhatsApp, por exemplo, e você discute com a pessoa daquele grupo, você não está falando só com ela, você está falando com o grupo todo. Quando você emite uma comunicação, mesmo no privado, você não está comunicando com a pessoa tete a tete, ou seja, pessoalmente. Você está comunicando através de um aparelho. E existe uma coisa chamada algoritmo, que é a inteligência artificial. Ela sabe o que está acontecendo. Ela só não vai
abrir isso para todo mundo, mas o algoritmo acompanha a comunicação em tempo real e fica gravado em algum lugar. Entende? Então é muito necessário, diante dessa liberdade toda, a responsabilidade com aquilo que a gente está emitindo da nossa comunicação. Porque, por exemplo, quando você abre uma mensagem de vídeo, você não está enviando os seus dados visuais apenas para a pessoa que está do outro lado, mas para o mundo inteiro, de certa forma. Você pode perceber, a pessoa vai ver o seu estado de espírito, as suas feições, o que você está vestindo e o ambiente em que você está. Já percebeu isso? Então, gente, a comunicação e principalmente a comunicabilidade se torna absolutamente um estudo necessário no século XXI. Nunca foi tão importante você entender de comunicação e de comunicabilidade como é agora no século XXI. E olha, gente, não tem retorno, não tem volta. Se você não aprender a se comunicar bem agora, você pode cair em certas armadilhas visuais ou auditivas que você nem imagina. Então é necessário a comunicação. E eu digo assim, a comunicabilidade é uma coisa que ele se agrega à comunicação, mas não é a mesma coisa. E se você quer saber o que é comunicabilidade, eu falei isso no primeiro vídeo que eu postei aqui. Eu vou deixar o link para você, tá? Olha, gente, para o que eu tinha hoje, era isso. Eu agradeço demais a sua audiência e quero mais uma vez solicitar que você me ajude a levar esse conteúdo para as pessoas. Dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, mas principalmente compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gostaria que soubesse desse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.